Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo seja mais uma vez com a sua vida, a sua casa, a sua família nessa manhã de domingo. Que você possa ter um dia muito abençoado na presença de Jesus. Quero continuar a mensagem que iniciamos algumas semanas atrás. Nós estamos falando a respeito dos propósitos amorosos de Deus. Temos visto que Deus faz tudo com propósito, inclusive a minha e a sua vida. Nós que somos a coroa da sua criação, né? Fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados com um propósito. E eu quero continuar essa mensagem lendo o texto que está aqui em Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração através dessa palavra. Nós vimos nas semanas anteriores que quando Deus cria, quando Deus manifesta os seus propósitos, Ele o faz em primeiro lugar, independente da influência do homem, apesar do homem participar dos seus propósitos, dele ser incluso nos propósitos de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que Deus gera e manifesta os seus propósitos em meio ao seu povo. Em terceiro lugar, nós vimos na semana passada que os propósitos de Deus, quando Deus gera algo na vida do ser humano, Ele o faz com um objetivo coletivo. Os propósitos de Deus, eles são coletivos. O texto que trabalhamos a semana passada nos diz que Jesus veio para salvar um povo. E hoje, queridos, eu quero ministrar a você sobre a quarta característica, o quarto aspecto desta palavra, que nos diz que tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus gera, Ele faz mediante a sua palavra. O texto nos diz aqui claramente no versículo de número 22 e 23. Está escrito assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías profetizara 700 anos antes o nascimento de Cristo. Então tudo aquilo que Deus cria, Ele faz mediante a sua palavra, como cumprimento da sua palavra, porque os seus propósitos já estão estabelecidos antes da fundação do mundo. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele nos diz que Cristo, o Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo fora conhecido antes da fundação do mundo. Então os propósitos de Deus são estabelecidos nesse tempo presente, mas eles são eternos. Eles foram estabelecidos na eternidade e se manifestam nesse tempo. Queridos, tudo é pela palavra de Deus. Quando nós olhamos no livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja separação entre terra e águas, e houve separação, e assim por diante. Todas as coisas foram e são criadas mediante a palavra de Deus. E não só são criadas, mas elas são sustentadas pela palavra de Deus. Olha o que o autor aos Hebreus escreve no início da sua carta. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O texto é claro ao falar de Jesus. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Ele é quem cria. Foi Ele quem criou você. Ele criou você com um propósito específico. E o grande desafio que eu e você temos é entendermos a razão pela qual nós estamos aqui. E interessante que o texto vai nos dizer, o texto que lemos de Mateus, capítulo 1, que o propósito de Deus, o nome de Jesus, é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sabe o que significa isso? Deus criou a mim e a você, mas Ele nos cria para nós nos relacionarmos com Ele. Deus envia Jesus para nos trazer de volta a Ele, Deus, o nosso Pai. E o próprio Cristo é chamado de Emanuel, porque como diz o autor aos Hebreus, no texto que acabamos de ler também, Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele manifesta o Pai. E Jesus está aqui hoje. Ele está aqui, Ele é o Deus Emanuel. Ele foi profetizado, Ele veio com um propósito para resgatar a minha e a sua vida. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas eu quero dizer a você, existe um norte para a sua vida, existe um caminho para você, e esse caminho se chama Jesus. É Ele, a palavra de Deus. Através dele todas as coisas são criadas. Talvez você olhe para a sua vida e não veja perspectivas. Talvez você tenha vivido até hoje e não tenha conseguido entender esse propósito que Deus tem na sua vida. Talvez você não consiga enxergar a sua vida avançando. Você não consegue encontrar um sentido para a sua vida. Eu quero dizer a você que quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito específico. E quando nós nos encontramos nele, nós vamos encontrar o sentido para a nossa vida. Entregue sua vida a Cristo. Viva pela palavra. Mesmo que você tenha vivido uma vida de frustração até aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós temos uma experiência que Pedro teve e que nos foi relatada aqui na palavra de Deus. Pedro nos diz a história que, o texto bíblico do Evangelho de Lucas, que Pedro passou uma noite junto com os seus amigos, pescando e não pegou absolutamente nada. Mas no dia seguinte, enquanto Pedro lavava as redes, Jesus pediu o seu barco emprestado e ensinava as multidões. E a partir do momento que Pedro começou a ouvir a palavra, ele foi desafiado logo em seguida por Jesus, dizendo, volta para pescar, volta para o mar. E Pedro nos traz uma frase emblemática, uma revelação de alguém que entendeu que com Jesus as coisas são diferentes. Ele diz, Senhor, nós passamos a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Jesus precisa estar no barco da sua vida. Jesus precisa estar conosco. Nós precisamos estar com Ele. E aí as coisas vão ser diferentes. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Nós te louvamos pelo privilégio de termos a tua palavra revelada a nós. A tua palavra que cria, a tua palavra que sustenta, a tua palavra que alimenta. A tua palavra que nos dá um norte, que nos dá a direção e nos traz a solução. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos. Que esta palavra possa produzir vida. Que esta palavra seja rema na vida daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Que não seja simplesmente uma transmissão de conhecimento, Senhor. Mas nós sabemos que o teu Espírito está aqui agindo. A tua palavra é viva e é eficaz. E ela é poderosa para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, porque há um poder do Senhor que opera em nós. Visita cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado em Cristo Jesus. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
guarda. Este é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro.